Olá pessoal, vamos dar sequência na nossa série então. Infelizmente a semana foi muito corrida, muito boleto para pagar, infelizmente não deu para dar sequência fazendo construções objetivas lá no nosso cenário, nem muito menos nos estudos lá da matemática que a gente estava fazendo. Inclusive teve comentários lá, nossa, 10 vídeos e não terminou ainda. Mas aquilo que eu já comentei em outras ocasiões, a gente não está com uma data limite, né? Então a gente não está com pressa de concluir, sim querendo assimilar e se aprofundar cada vez mais nos conceitos. Por falar nisso, nessa semana que passou, teve um anúncio da nova versão do Final Fantasy Tactics que vai ser lançado, e isso que eu vou mostrar aqui para vocês agora. E uma coisa que eu achei interessante dessa nova versão é que eles reformularam totalmente toda a interface do jogo, deixaram os assets mais polidos e tudo mais, porém eu notei uma série de mudanças na interface que vão de encontro a algumas coisas que a gente estava fazendo. Eu estou mostrando aqui alguns artworks desse lançamento que vai acontecer, deixa eu passar aqui. Os jobs níveis agora são listados de uma maneira diferente. Eu achei uma forma bem mais inteligente fazer dessa forma mesmo. Aqui algumas animações do jogo. Aqui está até agora materiais impressos, né, do jogo, que agora vai se chamar Final Fantasy Tactics The Ivalice Chronicles. O mapa teve uma mudança muito curiosa, né, de interface. E é legal que agora a timeline fica mais clara para mostrar se você está no passado, se você está no presente. Tá vendo? Tá muito mais polido, né, os elementos, não tá mais aquele serrilhado bem comum do Final Fantasy, né, muito mais bem definido. E aí aqui, tá uma das primeiras mudanças na interface que eles fizeram. Você pode reparar que tá mais bonito, né? Eles deixaram de usar aquela HUD mais puxada para o medieval 32 bits, agora para uma coisa mais moderna. Você tem a posição dos turnos presentes aqui no lado esquerdo, né? E até algumas informações aqui também estão mais visíveis aqui, né? Agora, uma coisa que eu percebi que não tem mais os comandos, até nos comandos que eles vão sugerir aqui, não tem mais a rotação. A rotação não existe mais. Lembra que quando a gente estava fazendo o cenário, estava encontrando bastante dificuldades para fazer isso, e agora não tem a rotação. Para corrigir isso, ou como alternativa a isso, eles colocaram um zoom bem mais profundo no ângulo. Quando você faz o zoom, eu tenho uma cena aqui, ó. Se você comparar aqui é normal e aqui quando você muda o ângulo. Tá vendo que ele ficou bem mais inclinado, quase como se você visse de cima, talvez para conseguir fazer uma alternativa, já que não tem a rotação. Mas eu fiquei pensando, por que não tem rotação? Será que foi uma dificuldade igual a gente teve, porque é difícil você fazer esse movimento mesmo, ou só foi uma questão por causa da escolha artística? Não sei. Mas achei interessante essa visão que eles colocaram aqui e até faz a gente pensar em caminhos que a gente pode seguir e usar nas próximas vezes. Inclusive, se a gente for olhar aqui essa visualização, fica muito mais fácil de ver como você tem aqui os objetos em 3D. Tá vendo? Tem esse relevo aqui, os relevos aqui e tudo mais. Porém, quando você está com aquela situação aqui desse zoom, você perde isso. Não há mais aqui relevo, tá vendo? Você não vê mais a altura. Como se tudo fosse só uma superfície. Isso aqui eu achei interessante, porque, por exemplo, se eu não tiver um objeto 3D, eu vou poder usar só um asset 2D, mas que dê essa sensação de profundidade, pode ser uma ideia interessante, né? E é legal porque, por exemplo, aqui a gente tem as informações do personagem totalmente ativo do lado esquerdo, mas aqui quando você colocou o zoom foi para o lado direito, né? Então achei interessante. A priorização do HP e do MP, deixando no CT mais para baixo, que não faz nem sentido o CT aqui. Enfim, a previsão de lançamento é para o dia 30 de setembro, né, da nova versão aqui do Final Fantasy. E interessante que vai sair também para computador, né, para PC, e que vai facilitar bastante para criadores de mods, né, poderem usar. Achei muito interessante. Aqui algumas cutscenes do jogo. Aqui também outro cenário, ó. Então você pode ver a fila aqui dos turnos. Você pode ver aqui agora o personagem ativo está no centro, não está nem na esquerda nem na direita, está no centro. Então mostra que isso aqui vai se movimentar bem, a depender da posição do personagem. Uma coisa que eu não entendi muito bem é esses números que estão aqui próximo da barra de HP. Desconfio que seja o turno, né? Porque você lembra, turno 12, turno 11, aqui está turno 1, que aqui é o mesmo 1, né? Mas eu não sei se faz sentido colocar o turno aqui. Deve ser isso mesmo, que é o turno 1, o turno 2 está aqui. Mas eu não sei se faz muito sentido exibir o turno aqui em cima. Enfim, achei. Mas e aqui a capa do quando for lançar, né? Será que até chegar em setembro a gente já vai ter isso feito? A nossa versão? Não sei. Mas achei bem interessante aqui a forma como eles colocaram. Aqui é uma interface como que ficou
esse personagem atacando esse aqui, então vai ter 49 de damage no HP. Então você consegue ver aqui claramente, ó, ficou bem bonito, né, o polimento que eles fizeram na interface, dando uma modernizada, né, em algumas coisas aqui de como vai funcionar. Esse aqui do jogo do Final Fantasy novo, né? Agora, um jogo que não tem nada a ver com Final Fantasy, mas que eu estava achando muito interessante, e aí eu vou mostrar aqui para vocês também, que é uma interface muito bonita desse jogo aqui, que é um remaster, né, de um jogo chamado Bravely Fire. É totalmente diferente, né, do que a gente já tem, do que a gente está querendo fazer no Final Fantasy, mas tem algumas boas ideias, principalmente sobre a questão isométrica ali dele, tá vendo? Eu achei bem interessante. É parecido até um pouco com o clássico, né, do Final Fantasy Tactics, mas algumas diferenças aqui eu achei bem interessante. Como, por exemplo, o menu de ações aqui, ó, as questões de inventário, a jogabilidade aqui mais puxada para RPG. Eu não gostei tanto, achei meio esquisito. Mas ainda assim achei bem interessante. Olha lá, o Bravely, Bravely Default, na verdade, né, Flying Fairy. Achei bem interessante. Algumas coisas são mais simplesinhas, né? Mas achei legal assim, a forma como ele trabalha. Os menus, inventário de pessoal ali. Agora, isso daqui achei bacana porque esse vídeo aqui é um vídeo de um artista que eu encontrei no Pinterest. Ele não é um desenvolvedor de jogos, né, mas ele fez essa interface aqui 3D isométrica. Você pode reparar que é muito parecido com a questão do Final Fantasy. Achei bem interessante o trabalho que ele fez. Claro que é só uma representação 3D, né, ele não fez nada relacionado assim, à mecânica da coisa. Não há como você interagir aqui com esse objeto. Mas é interessante e provavelmente em vídeos futuros a gente vai ver mais coisas do trabalho dele, porque ele não só faz a produção, mas é como ele coloca a matemática da coisa, como que ele idealizou ali os conceitos para funcionar, de visualização e tudo mais. Infelizmente o vídeo dessa semana é um vídeo curto, né? A semana foi muito puxada. Na semana que vem a gente vai ter um vídeo aí um pouquinho mais longo com o nosso andamento. E é isso, e qualquer dúvida a gente está sempre à disposição.